Oi, gente, boa noite. Tudo bem aí? Boa noite, tudo bem? Bom, pessoal, vamos ser bem pontuais. Esperamos uns minutinhos. O que vocês acham? Vamos iniciar, né? Vamos, né? Então, vamos lá. Agora, boa noite, oficialmente. Então, Olá, boa noite para Simone. pessoal, com grande alegria que a gente dá início, então, nessa segunda parte de formação docente. Já tivemos um bom bate-papo com muitas questões, muitos conceitos. Já mexemos nas estruturas das práticas docentes aí na terça-feira. Hoje a gente vem com mais um pouquinho sobre essa formação docente, esses conceitos, essas práticas que vão embasar aí o nosso caminho, né? Então, olha só, a gente vem com a seguinte proposta. Estamos eu, professora Simone, professora Sheila, e a gente vai refletir, então, sobre o quê? A gente vai pensar sobre essas provas que envolvem essa formação de professores, que vão envolver aí todas as áreas que estão voltadas para as licenciaturas, né? Que estão voltadas para essa docência, essa atuação em sala de aula. E o que nós vamos pensar, então? Existem muitos formatos de provas, e como estamos falando com licenciandos e professores aí de todo o Brasil, a gente precisa pensar em tendências, né? Quando a gente olha para o concurso único que nós tivemos há pouco, quando olhamos para as provas de ENAD, outras provas de concurso, sejam de nível federal, estadual, outros municipais, até mesmo processos seletivos particulares, a gente vai percebendo que há uma certa tendência a tipos de questões, a formatos de enunciados, a tipos de cobranças diferenciados, e entender como essas provas estão evoluindo é fundamental para nos prepararmos melhor, também para compreendermos quais as competências, quais as habilidades que elas vão exigir de nós enquanto educadores. Então, estamos percebendo, assim, nas provas, que a grande maioria vem exigindo questões dissertativas. E há aí uma certa tendência de se tornar apenas uma, né, em formato estilo redação mesmo. É claro que vai depender do edital, lógico, mas percebemos essa tendência. E quando olhamos para a formação de professores, para as provas de sala de aula de professores, nós vamos percebendo uma tendência aí muito forte de questões que envolvam a prática docente, em formato de situações, problemas, de estudos de caso, trazendo mesmo um estudo, uma situação em que você associa as teorias da formação docente para solucionar ou tentar solucionar determinada situação. E na maioria das vezes pode vir, sim, de uma forma mais complexa, mas tem vindo como uma ação cotidiana ali, de sala de aula, como uma prática para realmente resolver uma situação ali. E assim a gente vai voltar lá nas nossas aulas de redação, lá do ensino médio, ou quem fez algum cursinho, para conseguir resolver e responder aquela questão. Assim, não é muito domínio nosso aqui da mesa, né? Falarmos de redação, a professora Karina que está aí, depois pode até falar com a gente em um momento oportuno sobre esse assunto, como dicas de redação, por exemplo. Mas, assim, de um modo geral, né? Vamos pensar nesses 3 itens mesmo de redação, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensem comigo que é uma questão que vai trazer um estudo de caso, uma situação de sala de aula, e a gente precisa responder algum problema que foi apresentado ali para nós. Então, nessa introdução, ali no primeiro parágrafo, a gente vai trazer sobre esse tema, né? Que tema é esse? Entender qual é essa situação, problema, que contexto é esse que ele traz para nós. Depois a gente faz um desenvolvimento, levantando argumentos sobre isso, porque é um problema. Por que ele é um problema? Né? Quais os dados, quais as informações sobre isso você vai levantar enquanto argumento? E, claro,
concluindo, achando essa possível solução. Qual seria a ação desse professor, dessa situação problema, o que está sendo colocado, como será possível resolver esse problema. E aí isso vai muito de encontro com o que a gente está vendo sobre essas práticas, né? O que a gente traz para a discussão aqui hoje, as temáticas que a gente vai resgatar aqui hoje, é buscando esse formato, né, de questão, de prova, que assim, o foco dessas provas, ele tem vindo não para que a gente compreenda e conheça o conteúdo em si, mas se a gente, enquanto futuro profissional que está pleiteando aquele cargo, fazendo aquela prova ali, se a gente consegue utilizar esse conhecimento numa tomada de decisão. Então, a gente percebe essa tendência muito atrelada ao formato que tem se discutido, que é o ENAD, por exemplo, das licenciaturas nesse ano, né, Samantha? Que é um formato bem específico, né? Que vem sendo colocado aí em formatos específicos para nós, das licenciaturas. Então, bom, estamos mudando as tendências, está vindo uma leva forte aí de provas para nós. O que a gente pode ficar, então, enquanto dicas? Vou fazer uma prova, né? O que eu não posso deixar de fazer? Primeiro, leia o edital com atenção, né? Como você lê aquilo, entende o que a prova quer de você, né? Entende qual é a concepção de prova, o que eles vão exigir, se vai realmente ter uma questão dissertativa, é nesse formato ou em outro formato, quais as regras, quais as organizações da prova. E aí tem um ponto muito especial, qual o número de questões, qual o tempo total de prova, e assim você conseguir se organizar o seu tempo dentro do que vai ser cobrado. Então, se eu tenho um número X de questão e um tempo X para resolver essa prova, quanto tempo eu tenho para cada questão? Se eu tenho uma questão discursiva, eu preciso deixar um tempo maior destinado a ela. Então, como eu vou me organizar em cada uma? Como eu vou organizar o meu tempo? Porque, às vezes, o grande prejuízo dos concursos e das provas extensas é que nós não estamos preparados para fazer provas tão longas, né? Então, essa aí questão... A gente até resgata aí, né, Samantha? Há quanto tempo a gente não tem que ficar sentado por um período grande de horas aí para fazer uma avaliação qualquer? Hoje é tudo mais flexível, né? Independente se nós estamos falando do contexto acadêmico ou não, a gente tem a flexibilidade do tempo. Então, dificilmente a gente senta e faz uma prova ou se dedica aí a um instrumento de avaliação, como é o caso de alguns concursos e provas de ENAD, ENEM e por aí vai, que demanda da gente uma resistência física, inclusive, né? Então, além do conteúdo, além da boa escrita, além de saber aplicar, a resistência física e a gestão do tempo é fundamental. A gente se perde em questões, você fala assim, nossa, eu sabia tudo, mas não deu tempo de chegar nem na leitura da metade. Então, isso é fundamental para uma boa organização aí, né? E lendo o edital, você consegue se preparar previamente, já para algumas organizações disso, né? E aí a gente, voltando um pouco sobre quais são as tendências que nós estamos tendo nas provas, a gente fala, dê atenção para todas as questões, inclusive para as mais fáceis. Por que essa fala? Uma das tendências é a teoria de resposta ao item. O que é isso? É uma teoria que ela não vai avaliar só o número de questões corretas que aquele candidato acertou. Ela vai considerar a dificuldade, a capacidade de níveis diferentes de conhecimento. É uma chance de acerto ao acaso, digamos assim, né? O que vai acontecer? Eles organizam a prova de forma que as questões tenham dificuldades diferentes. Então, ao errar uma questão fácil, pode prejudicar a sua nota. Como? Você erra uma questão fácil e acerta uma difícil, digamos assim, dentro de uma mesma habilidade, pode-se entender que não foi por mérito, foi por chute, né? Então, ao errar essa questão fácil, você pode prejudicar significativamente a sua nota final, porque o sistema vai entender que
é realmente uma possibilidade de chute, não de mérito sobre aquele determinado conteúdo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, vou dar um exemplo da prova de Enem, que talvez seja aqui, pelo menos algum contato a maioria teve, né? O que acontece? Há os blocos incompletos balanceados, são aquelas provas coloridas que são diferentes entre elas. Esse é um estilo de elaboração de provas em que os itens são distribuídos balanceados. Então, tem termos de dificuldade de conteúdo diferente em cada prova. Então, você precisa, mesmo que as questões pareçam simples, né, você ficar atento a todos os tipos de questões, porque cada uma vai ter um peso também balanceado, ou seja, diferente na nota final. Então, mesmo que você, nossa, essa aqui eu tenho certeza, domino muito, nem vou ler a questão toda. Isso não pode acontecer, né? Mesmo questões que pareçam bem simples, elas precisam ser abordadas com seriedade, com a mesma seriedade das mais complexas, porque todas podem influenciar a pontuação de maneira diferenciada. E uma característica muito forte desse tipo de teoria, né, desse tipo de elaboração, são os distratores, que vem distrair mesmo, né? Quando a gente, e é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, nós vamos resgatar alguns conceitos aí, discutir algumas questões relacionadas a esses conceitos. Quando a gente tem questões objetivas, essas questões objetivas, ela tem o gabarito, que é a resposta correta, e as demais alternativas é o que a gente chama aí de distrator, né? Que são aquelas questões que são aquelas alternativas que vêm mesmo com aquela capacidade de nos distrair, né? A resposta, ela parece aparentemente correta, às vezes ela é até correta, mas não dentro do contexto que a questão está solicitando. Então, é importante que elas não são elaboradas de forma, a gente diz assim, de forma bem absurda, né? Bem aleatória. Não. Às vezes, elaborar um distrator é mais difícil do que elaborar o próprio gabarito da questão. Então, as questões, aí você fala assim, nossa, é pegadinha. Elas são elaboradas para te distrair mesmo. E aí nós vamos mostrar algumas situações dessas enquanto a gente passa. Outra tendência que a gente tem visto nas provas, então a gente vai fazer esse contexto aqui para vocês entenderem das questões que nós vamos falar na sequência. As provas, normalmente, de questões objetivas, elas podem ter aí, em resumo, 3 tipos de questões. Questão de resposta única, questão de resposta múltipla e questão de resposta asserção-razão. Até o último ENAD, por exemplo, era uma mescla desses tipos de questões. Para essa nova versão do ENAD, que vai acontecer esse ano, inclusive, nas licenciaturas todas, no Brasil inteiro, e aí a gente vê que pode existir uma tendência de que as demais provas dos demais concursos sigam essa tendência, é que a gente tenha respostas únicas. E aí, no slide seguinte, a gente tem 3 exemplos que representam esses tipos de questões. A resposta única é quando você tem... A resposta única não quer dizer, ou resposta múltipla, mais de um gabarito. Todas elas têm um único gabarito e os demais são distratores, tá? O que acontece aqui é que esse primeiro quadro aí, a questão 13, é uma questão de resposta única. Ele tem a pergunta e tem as alternativas direto. Quando a gente tem resposta múltipla, vejam, ele tem 3 afirmativas, considerando as informações apresentadas no texto, então ele tem 3 afirmativas. Pode ter mais de uma resposta verdadeira aqui dentre as 3. E aí, quando você julgar 1, 2 e 3, se elas são verdadeiras ou não, aí sim você vai encontrar o gabarito. Somente a 1 é verdadeira? A 1 e a 2 são verdadeiras? Isso é o que chama de resposta múltipla. E a asserção-razão é aquele tipo de questão que ele traz 2 afirmações, normalmente aqui, né? E aí ele vai te perguntar se elas são verdadeiras ou falsas e qual a relação entre elas. Se elas se justificam, se elas se complementam, se elas são falsas. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Se ambas são verdadeiras, mas uma justifica a segunda. E o que a gente vê aí
como essa tendência, baseado nesse novo formato de ENAD, é que as provas serão no formato de resposta única. E aí a gente já pode ver, inclusive, né, o último unificado aí, como chama? O último concurso unificado que teve aí, que tendeu a ter praticamente um formato de questões de resposta única, né? Então, só para que a gente tenha essa ideia geral aí. E aí, gente, para hoje, nós selecionamos algumas questões baseados nos tipos, né, nas temáticas que mais têm sido cobrado enquanto objetos de conhecimento nas últimas provas. Tomamos como base o ENAD, né, como uma referência que para nós, enquanto professores, formadores de professores, é o nosso norte, BNCC, BNC Formação, ENAD, são os nossos diretrizes aí na formação docente. Então, para hoje, a gente vai trabalhar com questões que estão aí nesse... Perdi o slide aqui, gente. Que estão aí nesse finalzinho aí da pirâmide, né? Então, quando a gente fala de... Sumiu o slide aí para vocês? Quem compartilhou a tela, eu acho. Aí duplicou. Então, eu vou continuar aqui até vocês conseguirem resgatar o slide aí. Mas na base, lá embaixo dessa figura que está aí, a gente tem algumas temáticas que a gente precisa discutir. Entre elas, planejamento, didática, teorias didáticas, competências, a parte da educação inclusiva, da identidade docente, das tecnologias. Então, o quanto essas questões já foram trabalhadas, o quanto essas temáticas já foram trabalhadas aí, né? Pessoal que está aí no suporte, consegue encerrar esse compartilhamento? Aí, obrigada. Então, o quanto essas temáticas já foram trabalhadas aí. Então, se a gente for pensar nos últimos concursos, falar sobre planejamento, nós tivemos quase 30 questões que foram utilizadas aí dentro dessa temática aí, né? E aí, eu ainda não estou vendo os slides, gente, vocês estão? Espera que eu vou interromper e compartilhar de novo. Tá. E aí, então, dentro desse ponto, a gente vai trabalhar dividindo essas temáticas, esses temas aí, fazendo esse paralelo aí com as questões que estão, que a gente capturou aí de alguns concursos aí, para que a gente possa fazer essa discussão. Então, lá no finalzinho do desenho, lá, ó, planejamento, quantas vezes esse conteúdo foi abordado em determinadas provas nesses últimos 3 anos aí, considerando o ENAD, né? Em alguns momentos aí. Então, tecnologias da educação inclusiva, pode passar aí, Samanta. Então, aqui hoje, a gente vai dividir a fala dentro dessas 3, a gente pode chamar assim, 3 grandes áreas aí, né? Didática e planejamento, identidade docente, educação inclusiva, tecnologias, né? E aí, eu vou passar a palavra, então, para a Samanta, que ela vai começar a falar um pouquinho da parte da didática e do planejamento aí, né, Samanta? É isso. Bom, a gente vai percebendo que essa formação docente, ela vem grande nos concursos de professores de um modo geral, né? E como que isso, então, tem aparecido enquanto conteúdo, né? A professora Simone mostrou bastante aí sobre os tipos de questão e tudo mais. Nós vamos lembrar um pouquinho do conceito e entrar aí na questão. Prometo não ficar falando de teoria muito amplamente aqui. Bom, didática, a gente pensa lá no mestre Yoda, porque talvez seja mesmo aquele guru para a mão dos professores, mas não de complexidade, né? Mas sim de conteúdo. E aí a gente vai pensando no seguinte: o termo didática, ele não é muito novo. A gente tem lá, o Comênio já falava de didática em 1633, quando ele fala que a arte de ensinar a tudo a todos. Daí a gente vai percebendo, então, o que é essa didática. Tenho certeza que muita gente falou assim, falta didática em certo professor. Ele sabe muito conteúdo, mas não sabe chegar nos alunos.
Então, é essa reflexão que a didática vai fazer. Ela vai pensar nessas técnicas, nesses métodos. É uma reflexão sistemática dos processos de ensino e aprendizagem. Então, a didática ela é uma ciência pedagógica, que ela é responsável por estudar esses processos e todas essas relações que envolvem o processo de ensino, de aprendizagem. Então, essa é a análise, esse desenvolvimento de técnicas, de métodos, que vão ser utilizados para ensinar determinado conteúdo para determinado indivíduo, para um grupo de indivíduos. Então, vocês devem lembrar que a professora Márcia falou na terça-feira sobre as tendências pedagógicas, que é essa relação do professor com o aluno, essa relação do próprio tipo de construção de conhecimento, que eu acredito, né, de aprendizagem, de conhecimento, como isso se dá. Isso vai formando as tendências pedagógicas, as concepções de educação, e é isso que a didática vai estudando. Então, tem muita coisa que a gente pode voltar de conceito. Mas eu quis trazer temas que são muito comuns em concursos, às vezes não específicos, mas eles ficam intrínsecos mesmos, interdisciplinares em outras áreas. Então, às vezes tem uma questão dissertativa que vai falar sobre essa postura desse professor, sobre esse papel desse professor, e é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui, tá? Não vou me ficar presa na leitura da questão, depois a gente pode até disponibilizar esse material para vocês, mas para a gente pensar junto aqui. Olha só, essa é uma prova para professores de educação física, de 2024, tá? E olha o que eles propuseram aqui. Pensando no conhecimento didático, nessa questão de reflexão do processo de ensino e aprendizagem, o que é importante nós lembrarmos? Nós já superamos essa ideia de transmissão de conhecimentos. A gente já entendeu que não dá para eu transmitir de uma cabeça para outra, né? Esse excesso de quantidade de informação, de transmissão unidirecional, já foi superado. Então, essa ideia de que o professor é dono de todo o saber, dono de todo o processo, e o aluno ele precisa estar passivamente recebendo as informações desse professor, já é um processo superado. A gente precisa entender que, vou trazendo nomes, né, que talvez possam ajudá-los também, que era uma educação bancária. A gente ficava depositando informações nas cabecinhas dos alunos e eles, de forma, né, vulgar falando, mas engolindo tantas informações passivamente, memorizando. Bom, ainda na prática acontece muito, né? A gente fala como se tivesse sido extinto, mas talvez deveria. E aí a gente vai pensando que a gente já, né, superou essa ideia. Nós queremos pensar em estratégias, em métodos que o professor utilize para facilitar a construção da aprendizagem dos alunos. Então, a gente não tem mais essa ideia de transmissão e de memorização passiva, né? O professor transmitindo e o aluno absorvendo. E aí, ali na letra D, vem uma questão muito importante. Avaliação exclusiva do desempenho dos alunos por meio de testes padronizados. E aí a gente volta também numa fala da professora Humberta da terça-feira. Nós queremos avaliações que sejam formativas, que me mostre onde esse aluno está, para que eu ajude ele a se desenvolver. Não é essa ideia exclusiva de teste padronizado que vai só classificar e excluir esses alunos. Então, por isso, a alternativa correta aqui, dentre essas, seria a letra B, que é pensando nessas estratégias e nesses métodos para facilitar a aprendizagem dos alunos. E aí, ainda nessa ideia, nós temos aqui uma segunda questão. Essa segunda questão, eu coloquei uma fotinha aí, alguém sabe quem é esse aí? Não vou contar ainda. Quem souber, me conta aí. Ele vem falando de um termo muito importante, mediar
mediação pedagógica, que vai ser o contrário daquele professor transmissor. Né? Ele vai mediar, ele vai sair do papel de transmitir, que seria o número 1, expor e transmitir um grande valor de informações para que o aluno possa memorizar. A gente vai sair deste papel e vai entrar, então, nessa ideia de mediação. E quem fala sobre isso é o Vygotsky, a fotinha que está aí, né? O que é isso, então, mediar? É criar situações, criar ambientes para incentivar e proporcionar trocas de experiências aos seus alunos. Gente, quando nós falamos desse criar um ambiente de aprendizado para o aluno construir o seu conhecimento, é muito importante a gente pensar nessa aprendizagem colaborativa, promover essa troca de experiência, essas ideias e trocas mesmo de conhecimento entre os alunos. Essa mediação, ela vai incluir essa criação de um ambiente de aprendizagem onde os alunos possam conversar, colaborar, comunicar, aprender uns com os outros e compartilhar experiências, refletindo de forma crítica sobre elas. E aí a gente traz outro termo importante. Vai reconhecer a importância do diálogo. E aí a gente vai trazer um outro autor importante, que é Paulo Freire, que fala muito sobre isso. Fala muito sobre diálogo, né? E aí, na terceira, vai falar sobre apresentar perguntas orientadoras, debater dúvidas, questões ou problemas. Por que isso estaria correto? Porque o professor mediador, ele deve fazer uso de perguntas orientadoras. Vocês já devem ter escutado assim, o professor não deve dar respostas prontas. Ele deve ajudar o seu aluno, questionar, para que ele construa ali a própria aprendizagem. Então, esse ambiente de investigação, de resolução de problemas, vai ajudar essa construção de conhecimento. Então, é mais um fator importante da mediação pedagógica. Gente, fica à vontade, viu? Para comentar aí, perguntar. Vamos tentar ajudá-los a entender tudo isso. Tá? O sistema montessoriano é uma metodologia específica, mas ele volta bastante para essas questões mais ativas e mais de mediação, com certeza. Olha só, uma aprendizagem significativa, né, Adriano? Quando a gente usa exemplos da realidade dos alunos, né? É a aprendizagem significativa que faz aí que realmente aconteça isso. Eu nunca me esqueci, eu sei utilizar, isso faz parte até do conteúdo da próxima questão aqui. A gente não ficar preso no conceito isolado, a gente trazer sempre outros aspectos do conteúdo. E aí, gente, algumas pessoas podem falar assim, nossa, mas esses termos vêm lá dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCNs caíram em desuso com a entrada da BNCC, mas eles ainda trazem, né, conceitos muito importantes, e um deles, que não saiu, né, que ainda fica para a gente, são os tipos de conteúdos. O que esses tipos de conteúdos vão falar para nós? Que nós não podemos ficar apegados só no conceito. Vou até usar o exemplo do Adriano. E aí a gente vai ensinar, por exemplo, adição. Aí você ensina aquelas continhas isoladas, né? E aí fica só o conceito. Esquecemos dos procedimentos, como aplicar essas operações, como trazer isso para o cotidiano, e as questões atitudinais, que são os valores, as questões que ficam ali intrínsecas mesmo, nas posturas, valores, ética desses alunos. E aí eu coloquei aquele quebra-cabeça, que é o aprender a conhecer, a conviver, a ser e a fazer, que são os pilares da educação do século XXI, que estão muito de acordo com esses conteúdos, porque eu ensino ele a conhecer, né? Vou ajudar esse aluno a conhecer. Então, eu trago os conceitos, trago as teorias, vou mostrar os procedimentos, como aplicar esses conceitos, aprenda a fazer, pôr a mão na massa. E as atitudinais, mas isso tudo com ética, com regulação emocional, com autoconhecimento. Então, aprender a ser e aprender a conviver.
E aí, já que algumas pessoas tendem a criticar os PCNs com esses termos, e olha que é uma prova de 2020, não é anterior à BNCC, né? Eu gostaria de trazer 2 termos que a BNCC bate muito, a BNCC enquanto documento obrigatório, essência do currículo do Brasil todo. Ela fala o seguinte: precisamos trabalhar competências socioemocionais. Eu acabei de falar assim para vocês, não pensa só no conceito, pensa em aplicar isso e trazer as atitudes. Então, pensa o seguinte, eu desenvolvo competências socioemocionais. Eu comigo mesma, minhas emoções, as minhas questões comigo mesma, e eu com o outro, minhas questões sociais, minhas convivências. E é essas competências que a gente precisa também trabalhar, além dos conceitos. Vou trazer exemplos assim só para a gente pensar. Empatia, pensamento crítico, resolução de conflitos, autocontrole, tomada de decisão, empatia, responsabilidade social, resiliência. Isso tudo precisa ser trabalhado na educação básica, tá? E se eu penso nisso, nossa, então eu preciso trabalhar muito mais do que conceito. Eu preciso pensar em metodologias que me ajudem a desenvolver também as questões atitudinais, as competências socioemocionais. Ou seja, eu olho para o sujeito integral, inteiro, muito mais do que as questões cognitivas, assim, de inteligência, de número de informações. Eu olho para ele também saber lidar com esse restante. Questão social, questão biológica, questão psicológica. Isso tudo vai entrando nesse desenvolvimento integral. Gente, se vocês deixarem eu falo até 11 horas da noite, hein? E aí, olha só. Essa questão aqui, eu trouxe ela porque ela está muito de acordo com isso que eu estava falando ali atrás. Vocês estão vendo que eu não estou lendo as questões. Depois vocês podem ler com mais calma, tá? Vou direto na errada, porque eu já falei bastante, né? Então, a metodologia de ensino, uma prática docente eficaz, transformadora, ela não fala de transmissão de conhecimentos, né? Já vim falando um pouquinho sobre isso. Mas ela vai falar sobre abordagem holística. O que é isso? Olhar para esse sujeito integral, que eu acabei de falar na questão anterior. Muito mais do que cognitivo, físico, emocional, social. Ela fala de flexibilidade. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente vai falar, bom, eu tenho alunos diferentes, que aprendem de formas diferentes, eu preciso desenvolver questões socioemocionais, como eu vou atingir todos eles? Com muita flexibilidade, repensando o meu planejamento, modificando o meu planejamento, né? Tendo flexibilidade em relação até à quantidade de conteúdo daquela série, daquele ano, né? Precisa ensinar a letra cursiva, precisa ensinar a equação de segundo grau, mas eles não sabem o básico. Preciso ensinar alguma questão de linguística avançada, mas ainda não foi alfabetizado, né? Então, a gente precisa ter flexibilidade. Interdisciplinaridade, as disciplinas precisam conversar, né? Na vida, eu não faço, vou no mercado fazer compra. Vou usar só o conhecimento de língua portuguesa, só o conhecimento de matemática, só o de geografia. Não, a gente usa todos os conhecimentos juntos. E na escola a gente tende a isolar os conteúdos. Por que não trabalhar juntos? Por que o professor de educação física não pode trabalhar junto com o de matemática e de língua portuguesa? Né? Então, essa questão de interdisciplinaridade, de envolver mais de um conteúdo, mais de uma área do conhecimento, favorece a aprendizagem significativa, né? Isso vai ajudar bastante. E a avaliação contínua e formativa, que eu comentei um pouquinho, a professora Humberta comentou um pouquinho mais para trás, na terça-feira, né? Então, só para a gente recortar aqui, a avaliação precisa ser contínua e formativa, o tempo todo, durante o processo. Não é aquela ideia, eu dou todo o conteúdo, aí lá no final eu dou uma prova para ver se aprendeu ou não. Não aprendeu, eu continuo dando os meus próximos conteúdos. Não é para isso uma avaliação. É para que você consiga fazer um diagnóstico, modificar a sua prática e ajudar com que os alunos se desenvolvam. Que bom, Adriano. Esses bate-papos são importantes, né? E aí, mais um pouquinho aqui, mais uma questão sobre essas... Aqui vai muito de encontro com as metodologias ativas. Eu trago aqui a ideia da resolução de problemas.
Quando a gente traz um projeto para a sala de aula, quando a gente traz simulações, a gente trabalha as competências socioemocionais, os conceitos, a relação aluno-aluno, aluno-conteúdo, aluno-professor, tudo isso é trabalhado de formas diferentes. E aí eu trouxe aqui, de forma bastante intencional, que essa questão ela tem distratores para distrair mesmo. Porque, olha só, implementar avaliações que tenham simulação, que tenham cenários práticos da letra C, elas estão muito de acordo com as metodologias ativas, né? Pensar em avaliações processuais, pensar em portfólios, olha como isso está de acordo com o que a gente tem conversado, né? As avaliações processuais que a Maria Conceição está comentando ali, ó, né, para ajudar o professor a organizar, a reorganizar as suas aulas, destacar o desenvolvimento de competências, não só os resultados. Olha como isso é importante, mas não responde à pergunta, né? Eu estou falando de resolver problemas, de desenvolver pensamento crítico, metacognição. Então, eu trazendo projetos interdisciplinares, colocando o aluno com mão na massa, com desafios, com questões complexas, interagindo e integrando esses conhecimentos, vai ajudar com que isso aqui seja desenvolvido, né? Então, a resposta certa seria essa. E por que a B está tão errada, né? Porque, olha, utilizar exclusivamente métodos de avaliação quantitativa, testes padronizados. Então, a avaliação vai ser exclusivamente para comparar o desempenho dos alunos. Aí vai cair de novo naquela ideia de um ensino mais tradicional, não nesse ensino ativo que traz essa teoria contemporânea aqui, tá? E aí, para a gente conseguir colocar todas essas questões didáticas em prática, a gente precisa de planejamento. Gente, eu não sei se para vocês essa imagem é significativa. Para mim é muito. Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato, onde esse caminho vai? Ele fala, depende, onde você quer chegar? E ela responde, não sei. Aí ele, uai, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, pode ir. E eu gosto sempre de trazer isso quando a gente fala de planejamento. Todo professor precisa partir de objetivos. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Isso é intencionalidade pedagógica. Ter objetivos claros. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve e talvez não seja um caminho muito legal, né? Então, eu preciso pensar em objetivos, o que eu espero que o meu aluno aprenda neste momento, para aí sim eu criar caminhos e estratégias para que ele alcance esse objetivo. De que forma? Com muita interdisciplinaridade, muito planejamento, avaliação de todo o processo. Avaliação não é depois, planejei e dei aula, depois eu penso na avaliação. Não, planeje sua avaliação, ela faz parte do processo. Planeje como você vai ver se seus alunos atingiram ou não os seus objetivos. Só que aí planeja, aí você põe tudo no papel. Não precisa que aquilo seja uma camisa de força. Não precisa seguir a ferro e fogo, precisa ter flexibilidade. Se você sabe onde quer chegar, mudar de caminho não tem problema, né? E aí que está o problema, né? Aí que está a questão. Precisamos ser flexíveis. A escola é viva, muita coisa acontece. E às vezes precisamos modificar os nossos planejamentos. Pensando em planejamento, a gente vai pensar no seguinte. Para quem eu estou planejando a minha aula? E aí eu fiz um recorte aqui, até talvez meio bobo, né? O que é a educação básica? A LDB, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem assegurar uma educação básica de qualidade enquanto direito. Então, o que é isso, educação básica? É isso aqui, ó, do infantil ao médio. Do infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, de qualidade, respaldados lá nas documentações, na essência da BNCC, currículos que estejam respaldados na BNCC, e dentro disso tudo que a gente está discutindo, né? Se você levantou a mão sem querer, quiser falar, fica à vontade, viu? E aí, olha só, essa
esse recorte da letra D é educação básica completa. Tem gente que acha que a educação infantil não faz parte da educação básica, tem gente que acha que o ensino médio não faz parte da educação básica. Ele é completo, tá? Educação básica completa por aqui. E aí, pensando nisso, para quem eu planejo, quem é esse meu aluno, a gente vai pensar, sim, num planejamento. Quais são os recursos que eu vou utilizar, quais os métodos, né, o caminho que eu vou utilizar para chegar lá, e quais estratégias, procedimentos, técnicas nós vamos utilizar para conseguir alcançar esse objetivo até então. E aí a gente tem uma coisa muito importante para discutirmos, que é a identidade desse professor. Como é a identidade desse trabalho docente? E aí eu passo a palavra para a professora Sheila. Muito bom te ouvir, Samantha. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco devagar, porque eu ainda estou recuperando aqui a minha voz, e a tosse está constante, mas eu vou tentar esclarecer e trazer da melhor forma possível os temas aí que eu vou explorar, né, com vocês, que venha a ser a identidade e especificidade do trabalho docente e um pouco sobre a educação especial inclusiva. Então, quando se pensa em identidade do trabalho docente, a primeira pergunta que eu faço é o que é identidade? Aí, né, todo mundo tem uma identidade, não tem um documento que se chama identidade? E neste documento são dados pessoais exclusivos, seus, ou seja, diz de você, seu nome, né, o nome dos pais aí, o número que compõe, tal. Então, essa identidade, ela é única e exclusiva, e ela diz sobre algumas características suas. Então, quando eu digo da identidade do professor, eu estou falando daquilo que o professor constrói como docente, tá? Do seu papel, das suas características. E aí nós vamos trazer junto, né, a sua prática, os seus saberes, né, como o Tardif vai falar, dos saberes docentes tão importantes. Então, o professor se constitui como professor ao longo de toda a sua carreira, nessa sua formação contínua. E o professor tem uma formação contínua. Eu sempre brinco com os alunos que quem acha que vai terminar o curso de pedagogia e pronto, isso não existe. Quem está na docência não para de estudar, de estar junto com o que está trazendo de novo no cenário. Então, é uma formação, né, sempre contínua que nós temos. E isso nos constitui como uma identidade. E é uma construção complexa. Por que é uma construção complexa? Porque eu tenho sobre as minhas coisas, né, como pessoa, eu tenho os meus saberes dos conteúdos, eu tenho os meus saberes da própria disciplina, os meus saberes pedagógicos, e eu estou atrelado também a uma comunidade, a uma sociedade, a qual também tem os seus valores, tem os seus procedimentos e tem os seus objetivos. Então, o professor, ele se constitui e, na realidade, ele precisa ter como aliada a sua teoria e a prática. Costumo dizer que um passarinho, ao voar, ele utiliza as suas duas asas. E eu trago aí, né, essa analogia, que é a teoria e a prática. Então, isso que a Samantha trouxe, por exemplo, sobre os planejamentos, sobre esses pontos essenciais da didática, quando nós conseguimos visualizar essa teoria na prática, fica muito claro o nosso papel como docente. E com isso nós vamos o quê? Nos construindo, nos constituindo. Tá? E quando a gente não tem a prática, porque nós estamos, né, vocês estão ainda em formação, as teorias, as discussões, as leituras que nos são sugeridas, e aquilo que nós construímos o nosso saber, porque ele é pessoal, também nos ajudam muito
a ter uma luz, a ter um caminho, quando nos deparamos aí com algumas questões, e no caso aqui, com questões de concurso. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês alguns pontos importantes que vêm sendo apresentados nas temáticas de concursos aí, sobre a identidade do trabalho docente. O que eles exploram em termos das questões? Né? Eles exploram sobre a formação inicial e contínua desse professor, dessa importância. Eles exploram sobre o perfil e competências do professor, depois eu vou falar sobre as competências. Hoje, o que se espera de um professor, tá? Quais são, assim, as atribuições que ele precisa, e habilidades e competências que precisam já foram desenvolvidas, as suas práticas pedagógicas. Então, esse saber do contexto da sua sala, dessa dinâmica, da sua metodologia, das técnicas, do recurso, da própria didática, né, que vai trazendo aí, vai se construindo, e lembrando que o professor, quando ele está à frente, né, ocupando o seu lugar de saber numa sala de aula, ele também viveu o seu processo, né, se constituiu como aluno, e às vezes, muitas das vezes, ele traz práticas com qual ele vivenciou com professores que são positivos para ele. Ah, então, mas o que a gente faz? A gente traz à luz da teoria essas práticas, aquilo que foi bom, né? Essa reflexão sobre a prática, nós, professores, temos que fazer essa reflexão, por que foi, por que não foi, né? Fazer essa crítica. As legislações e políticas educacionais, né? Nós temos aí as legislações e as políticas que envolvem essa própria identidade e essa constituição do trabalho docente. O Tardif vai falar na sua teoria de ensino, né, sobre 3 pontos muito importantes, que é a vocação, o ofício e a profissionalização, na qual se forma a identidade docente, e dentro dessa profissionalização aí, nós temos bastante a questão das legislações e das políticas educacionais. Quando nós fomos, vamos dizer assim, hoje nós somos reconhecidos como profissionais da educação. A diversidade e a inclusão, como lidar e promover essa inclusão no ambiente, que é um grande desafio, né, hoje colocado para nós. Essa relação com a comunidade escolar, né, interação com os alunos, com os pais, com os colegas, né, e os desafios e as perspectivas que nos são colocados a todos os momentos, todos os dias, né? Muda-se uma proposta, muda-se um conteúdo, muda-se o conteúdo, quando eu digo de mudar, muda-se, traz outras contribuições, a ciência faz outros estudos, então nós temos muitos desafios e perspectivas, e nunca uma sala é como a outra. Minha sala deste ano, no caso, né, eu vou falar da Samanta aí, que lá está com a sala na educação infantil, não é como a do ano passado. Então, muitas das práticas que ela tem como professora, ela pode até utilizar, mas nem sempre as respostas serão iguais. As pessoas, a dinâmica da vida, da nossa vida é muito grande. Tá? Então, esse também é um desafio. Aquele professor que se constituiu há um tempo atrás e permanece com a sua mesma prática, precisa se pensar, né? Que identidade é essa? Que perspectiva é essa? O que ele oferece para os alunos? Então, esses temas aí, por favor, Samanta, esses temas aí, eles perpassam pelos concursos. Eu linkei alguns, né? E esse primeiro falando aí sobre a construção da identidade docente. Então, no primeiro momento lá, está falando que é um processo concluído após a licenciatura. Não é um processo construído após a licenciatura, tá? É um processo permanente, tá? Nós vamos, durante a nossa formação inicial, nós recebemos os conhecimentos, né, as orientações próprias do nosso momento, mas ela não termina aqui. Né, como o nosso bate-papo aqui hoje, ele não se esgota aqui. Aqui são
pequenas gotas, né, desse assunto que nós trazemos. Depois, capacidade de compreensão da própria prática, né, que está verdinha aí é porque é verdadeiro, né, o vermelhinho não. Eu falei anteriormente que precisa estar ligado à teoria prática, precisa ter a reflexão da teoria e prática dentro dessa questão. Adquirir o estatuto de legalidade que a torna definitiva, né? Isso não é estatuto de legalidade que a torna definitiva, isso é falso, né? Por que seria falso? Isso não condiz com as mudanças que nós vivemos diariamente dentro da sociedade. Porque a escola, de alguma forma, ela atende à demanda daquilo que está acontecendo fora dela. Por isso que a minha formação no curso de pedagogia foi completamente diferente da formação da Samantha, completamente diferente da formação da Simone. Nós formamos em tempos diferentes, o qual a sociedade, e mesmo os conhecimentos científicos, né, que foram assim, se tornando maiores, passam a exigir de nós, professores, outros conhecimentos e outras atitudes. Então, nós não temos esse estado de legalidade. É necessária essa formação contínua. E uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da profissão. Isso é verdade, acabei de dizer isso. Ela vai se constituindo naquilo que a sociedade e ali vai colocando para essa formação, numa revisão constante. Lembra que eu disse? Que nós temos que rever a nossa prática, sempre estudar, estar atento às mudanças. Então, isso é um trabalho da identidade docente. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, o professor do século XXI não pode mais ser apenas um transmissor de conhecimento acadêmico. Samantha falou isso o tempo todo. Não existe mais esse papel de transmissão de conhecimento, né? Às vezes essa palavra, né, a gente acaba falando de transmissão de conhecimento, mas naquele sentido em que você transmitia, e como diz a Samantha, né, o aluno engolia, isso não existe mais. Por quê? Porque nós encontramos hoje, nós temos um aliado aí, que é as tecnologias, né, Simone, que você vai trazer para nós, e eu percebo que muitas das coisas que são colocadas, o aluno faz as pesquisas na hora. Então, o conhecimento, as informações, vamos dizer, as informações, elas estão postas. É claro que nós vamos ter o discernimento de ver o que é certo, o que é errado, tal. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que o professor, um tempo atrás, ele trazia um conhecimento e uma formação que ele detinha esse saber. Hoje em dia, isso não existe. Tá? Por isso que o nosso papel dentro da sala de aula, ele é um papel de ativo com esses alunos. É um papel que a gente traz os alunos perto de nós, onde a gente acolhe as experiências, acolhe as perguntas, os questionamentos, e nós vamos costurando isso com os alunos, deixando sempre o gosto da pesquisa, para que ele vá, de fato, construindo o seu verdadeiro conhecimento dentro daquilo que ele se sente à vontade em estudar. Então, pergunta, né? O professor precisa de uma formação que torne reflexivo e participativo. Refletir na sua questão pedagógica, na sua prática de teoria, e participar. Precisa estar atento, né, ao contexto, atento ao movimento da escola, atento aos seus alunos, e assim, sucessivamente. Eu trouxe, então, aí as identidades do trabalho docente, né? O que é pedido hoje, né? Um professor comprometido, né? O que é um professor comprometido? Pensa em você é uma pessoa comprometida? Quando nós somos comprometidos, nós não perdemos o horário, não é isso? Estou falando de coisas simples. Nós não perdemos o horário, nós fazemos tudo com responsabilidade, nós procuramos fazer o nosso melhor, né? Então, o professor comprometido, além das suas atribuições, ele precisa estar comprometido com esse trabalho, e ele precisa estar comprometido com o seu aluno, e comprometido com a sua própria construção, né? E é o que ele vai
estar ali junto com os alunos. Ele precisa estar preparado, o estudo é constante, a formação é contínua, ele precisa ser organizado, ele precisa ser tolerante, porque trabalhar com os meninos hoje exige de nós um olhar diferente, porque eles chegam conectados ao mundo, eles têm formações, não, eles têm vivências diferentes, eles têm formações diferentes, eles têm construções, eles têm culturas diferentes. Então, nós precisamos ter aí aberta a perguntas. Imagina um professor que hoje não deixa o aluno perguntar. Nós sabemos que é através da pergunta que se constrói conhecimento, dessa curiosidade que a criança tem de pequenininha e, de repente, a gente fica travado, precisa se perguntar. Né? Um contador de histórias, no caso, né, quando ele significa a sua vida, né? Significa os próprios projetos de vida, os próprios conceitos, né, os próprios conteúdos. Quantos professores fazem paródia para que o aluno guarde como é que chama? As equações, as fórmulas de matemática, as fórmulas de Bhaskara, tem que fazer isso, fazer aquilo, pega o violão e todo mundo canta e não esquece, né? Inovador, então, para ser inovador, ele tem que ser comprometido, ele tem que estudar, porque não vai ter ideia se a gente não acumula as informações, isso é básico. Entusiastas de novas tecnologias, né? E isso é um desafio muito grande para os professores, porque nós não somos dessa geração das tecnologias, né, Simone? Nós aí não nascemos com essas tecnologias, os meninos, principalmente os adolescentes, eles têm um acesso e eles têm, assim, uma facilidade muito maiores, mas a tecnologia, se ela é usada com bastante equilíbrio, ela está a nosso favor. A questão do social, né, e estar sempre conectado. O professor precisa ser conectado com o mundo, que o mundo tem trazido. Tá? Quantas vezes eu vejo o professor trazendo situações de fenômenos, às vezes, da natureza, que aconteceram em determinado lugar, para justificar os conteúdos de geografia. Isso é muito importante, né? Igual alguém colocou aí no chat, que lembra até hoje do que o professor, né, trouxe para justificar a aula. Samanta. Bom, o que eu trouxe da identidade docente são esses pontos aí, e agora eu trouxe aí sobre a educação especial e inclusiva. Bom, falar de educação especial e inclusiva é refletir sobre para onde, né, essa sociedade caminha e como acolher esses meninos, né, esses alunos aí com essas necessidades. Tanto tem surgido que a gente tem estudado e estuda, e estuda, e a gente eu tenho a impressão de que falta muito ainda, né, Samanta? Sempre que eu discuto isso com a Samanta. Então, dentro da educação especial inclusiva, nós vamos ter aí os fundamentos da educação inclusiva, que são princípios e práticas, né, que visa garantir a todos os alunos, independente das suas habilidades ou necessidades, tenham acesso a uma educação de qualidade em ambientes que respeitam e valorizam a diversidade. Por quê? A nossa própria Constituição está dizendo que a educação é um direito de todos. Se é um direito de todos, é para todos, certo? Lá não está dizendo que é para todos ditos típicos, né? Lá está dizendo que é para todos. Então, se é para todos, é para todos. Então, a educação inclusiva, ela vem trazer essa proposta, que todos estejam aí, né, dentro matriculado dentro desse ensino regular, tá? Porque nós estamos falando da educação especial inclusiva aí na vertente também da escola. Quais são os impactos que isso trazem? Quais são os fundamentos que são abordados aí nas questões? Samanta, passa para mim. Próximo, isso.
Ela vai trazer sempre as questões com princípio de igualdade e equidade, todos nós somos iguais, e apesar de sermos, todos nós somos iguais nos direitos, e apesar de nos constituirmos diferentes em alguns aspectos, isso não nos impede de estarmos juntos, caminhando, construindo, né? Então, e é na escola que isso vai acontecer como uma oportunidade para todos. Tem outro também, que é a valorização da diversidade. Pensam bem, gente, as crianças, muito tempo, quando elas nasciam com algumas deficiências, elas eram, às vezes, escondidas da própria família, elas eram escondidas da sociedade, elas não tinham lugar para elas, né? Às vezes elas eram deixadas, eram abandonadas, tá? E eu não estou falando isso a nível de Brasil, estou falando isso a nível de mundo, tá? Então, a criança que nascia com alguma deficiência física, que é a primeira percebida, vamos assim dizer, né? Era assim, e depois, conforme elas fossem crescendo, se, né, aparecesse alguma outra normalidade, também eram abandonadas. Então, quando vai trazendo dessa valorização da diversidade, está dizendo o seguinte, que todos temos algo a contribuir, seja da maneira que for, tá? Educação é para todos, como eu já disse para vocês, trazida aí pela nossa Constituição. A adaptação curricular e metodológica, isso é uma coisa que traz muito, né, porque nós temos dentro da educação especial inclusiva essa questão da adaptação curricular, da flexibilidade curricular, do próprio plano de desenvolvimento individual, do próprio plano especializado individual também, acessibilidade e suporte. Aí, dentro da acessibilidade, não está falando somente da acessibilidade arquitetônica, mas nós estamos falando das diversas dimensões da acessibilidade, e nós temos aí também a questão da tecnologia assistiva, que ela é fenomenal. Quem, assim, eu que já tive a oportunidade de estar em alguns centros onde a tecnologia assistiva ela é muito forte, é muito interessante, ou seja, pensa em tudo com esse auxílio dessa tecnologia para que a pessoa possa estar inserida em todos os espaços, né, que ela queira e que ela possa frequentar. Então, eu escolhi aí, pode passar essa... não, isso, volta. A participação ativa, a colaboração de parcerias, esse desenvolvimento profissional contínuo, né, principalmente esse professor do AE aí, é um desafio para ele muito grande. Se é um desafio para o professor, né, regente, que dirá para o trabalho do AEE, e para nós que trabalhamos como atendente terapêutico também, nós temos, né, trabalhar. A avaliação e monitoramento, né, essa avaliação contínua, a Samanta chegou a falar isso, avaliação contínua, não deixar para avaliar no final, né, mas avaliar durante esse processo, com os alunos com necessidades educativas especiais, isso precisa acontecer sempre. Eu tenho como prática aqui, a gente faz um relatório diário do aluno, dá um trabalhão danado, mas a gente faz, porque uma mudança dessa criança para nós assim, é uma vitória, e isso, somando as outras intervenções, traz assim, uma ajuda muito grande para a criança, então os profissionais precisam saber disso, né? E quais estratégias tomar com isso, e a promoção da autoestima e da autonomia, né? Que isso é uma coisa essencial. A pessoa ter essa autoestima e a autonomia de poder ir e vir, né, em qualquer lugar, e o professor olhar para essa criança que tem essa necessidade e acreditar, né? Precisa ter esse olhar de possibilidade. Pode. Isso. Aí eu trouxe aqui, né, quais são os direitos que também são colocados aí. Já praticamente eu falei quase de todos, né, dessa educação inclusiva, que eles têm o direito de estar na escola regular, é trazido, né, para a Lei Brasileira de Inclusão, está marcado aí.
pelo atendimento educacional especializado, as adaptações curriculares, acessibilidade, participação em atividades extracurriculares, respeito e dignidade, o plano educacional individualizado. Tá? Eles precisam participar. Eu entendo, eu vou falar de realidade de escola, eu entendo que estar com uma criança autista nível de suporte 3 numa escola é bem desafiador, mas isso não quer dizer que ela não consiga participar das atividades, se ela for bem orientada. Se esse professor tiver o auxílio ali, o envolvimento com essa criança. Nós temos muitos e muitos recursos para que ela permaneça, nem que se for só um pouco daquele momento, e não excluir disso, tá? Porque quando a gente faz isso, que eu vejo também na realidade, não existe a palavra inclusão. Samanta, diz aí, senão falei demais. Então, sobre a concepção da educação inclusiva. Garantir a qualidade de ensino a todos os alunos. Está lá na Constituição Federal, né, todos têm essa garantia de estar na escola. Depois faltou ali, Samanta, até eu coloquei para você, mas acho que não deu para arrumar, né? A escola não precisa considerar fatores, não. Não precisa considerar os fatores como etnia, sexo, né? Não organizar o seu ambiente inclusivo. Se estão todos ali, estão todos ali. Deve estar organizada para favorecer cada aluno, independente, né, do que as suas características individuais. O ensino significativo dessa escola inclusiva assegura, né, um conjunto de sistematizado de conhecimentos, que nós vamos aí mobilizar sempre que necessário. E a educação escolar limita-se. Não, ela não limita-se. A inclusão escolar é para todos. Eu vi aqui rapidamente que colocaram que, infelizmente, né, a lei traz isso, mas na verdade não é. Eu concordo com você, que a lei traz essa garantia, nós temos aí todo esse aparato do AEE, das tecnologias assistivas e outras coisas mais, mas não é sempre que isso acontece, né, dentro da escola. Mas não esqueçam, pessoal, que também não é só a escola, é a sociedade e, às vezes, a própria família. Observem o lugar onde vocês moram, se todos os lugares têm acessibilidade para um cadeirante. Eu fico meio emocionada, porque eu acho muito triste isso. Observe se todos os passeios da sua cidade comportam uma pessoa que usa uma muleta, às vezes, que está, né, precisa. Então, não é só a questão da escola, é uma questão geral. Então, a lei, se ela foi criada, é porque é um modo de chamar a atenção que isso precisa ser visto e ser colocado. E a escola ganha esse destaque porque a escola é um lugar sagrado dessa transmissão, olha, falando a palavra transmissão, né, mas dessa diversidade de conteúdos que nós vamos trazendo, que nos asseguram a nossa geração e a nossa história para essas crianças. Ele reúne todos. Então, ali reúne todos os problemas, né? E a escola, ela precisa responder, de certa forma, a um resultado, então é onde fica esse dedo, né, com a questão da educação especial, inclusive, da educação inclusiva escolar. Eu concordo, mas é necessário que a sociedade, o todo, precisa olhar para isso, né? Eu não vi essa pergunta que ela colocou aqui sobre existem brechas, às vezes, que amparam as escolas, né? Isso é uma discussão muito grande, viu? Mas as leis dizem que as escolas precisam receber todos os alunos. Agora, se é uma escola que não tem, eu já vi isso, né? Não sei se, mas se é uma escola que não tem nenhuma acessibilidade, vamos dizer assim, uma escola que está num prédio antigo, não tem nenhuma acessibilidade. Aí o argumento dela é que ela não possa receber esse aluno por isso. Mas o que eu sei que, em contrapartida, é que ela tem um tempo para ela se organizar para poder receber essa criança. É isso que eu sei te responder. Aí, Simone. Como a educação inclusiva entende a escola, né? Como que ela entende a escola?
concebe a escola como um espaço para todos. A educação inclusiva é isso, né? Ela não entende a escola que segrega e segmenta os grupos. A questão da segregação é o primeiro ponto da educação inclusiva, né? Lá atrás, que separava, isolava, né? Que se elege como uma identidade, como norma privilegiada, não, né? Que as pessoas se conformam com padrões específicos, não é isso, né? Que elas são limitadas em seu direito de participar, não é isso. A educação inclusiva entende a escola como lugar para todos. Eu deixei a referência aí das questões aí embaixo, tá? Samantha, pode passar. Falando aí um pouco, né, da Política Nacional de Educação, nessa perspectiva da educação inclusiva aí, né? Então, traduzindo quais esses direitos, né? Acesso ao ensino regular, a transversalidade da modalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior, a formação inicial e continuada dos professores, a acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações, informações, né? O que está equivocado nessa questão aí, que diz que oferta de atendimento educacional especializado para aqueles que podem arcar com os custos desse atendimento. Não é isso, tá? Nós vamos ter aí, a escola, ela oferece os atendimentos para todos, né? Então, nós vamos dizer assim, agora, existem outros profissionais para as crianças com alguma deficiência, né, alguma necessidade educativa especial, que é feita pela família, né? Mas a escola em si, ela já oferece esse atendimento educacional especializado. Aqueles que podem, né, que se fazem uma outra opção, tudo bem, mas isso aí é que está equivocado. Samantha. Então, pessoal, obrigado aí, agora eu vou passar a palavra para Simone, falando sobre a tecnologia. E aí, eu me sinto muito feliz aqui, porque uma das falas aqui, de todas as vezes que a gente percebe esse conteúdo de tecnologias educacionais sendo trabalhado em provas, em questões de concurso e por aí vai, tudo isso que foi pontuado aqui de alguma forma pela Samantha, pela Sheila, na questão da flexibilidade, da identidade docente, da acessibilidade, tudo isso entra nesse contexto de alguma forma das tecnologias. E aí, quando a gente fala da questão das tecnologias, eu trouxe alguns pontos aqui que a gente tem visto ser trabalhado nas questões de forma geral, e eu vou passar por algumas delas como exemplo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar o que é a questão da tecnologia, né? Então, vem alguns conceitos, algumas coisas que às vezes a gente se perde na hora de responder algumas questões. A gente tem tecnologias digitais, tecnologias digitais da informação e da comunicação, e esse tipo de tecnologia no contexto da educação, que é aquele tipo de ferramenta, no nosso caso, nós estamos falando de ferramentas digitais aqui, para trabalhar nesse processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente fala de ambientes virtuais, que é um pouco diferente de repositório de material, é aquelas plataformas que a gente utiliza para estabelecer essa comunicação ou com o aluno que está em diferente espaço e tempo daquele da sala de aula, né? E aí a gente também, eu busquei em algumas questões, a gente vê também alguns outros termos, como os recursos educacionais abertos, que são aqueles recursos que eu posso baixar, modificar da forma como eu quiser, né? Tem sido muito visto em questões também, algumas situações, problemas, falando de gamificação. A ideia de gamificar a educação, ela traz o sentido de dar a ideia de que aquilo é um jogo. Então, você tem recompensas, níveis, desafios, você coloca a turma dividida em grupos, e aí tem as disputas, quem conseguir isso passa um nível, recompensa, ganha isso, ganha um ponto, ganha um bombom, ganha 10 minutos a mais no recreio, isso para motivar a aprendizagem dos alunos. Então, aqui eu estou falando de gamificação, pensando num sentido
dentro do uso com tecnologias educacionais, tá? Mas o conceito gamificação de forma geral aí para a gente pensar. Não dá para a gente falar hoje de tecnologias sem buscar a questão da inteligência artificial no contexto da educação. Então, tem uma discussão aí muito acirrada de usar, não usar, incentivar, ensinar, trabalhar criticamente, e aí tem as inteligências artificiais generativas. Como que a gente pode trabalhar para monitorar, para ajustar o processo desse aluno, fazendo uso dessas inteligências artificiais no contexto da educação? Então, é bem provável que as questões tenham algumas temáticas abarcando alguns desses assuntos. Os próximos assuntos aqui que eu trago, e que é percebido em algumas questões, nas últimas questões que a gente levantou aí de concursos, falando um pouco dessa educação híbrida. Então, a partir do momento que a gente passou pela pandemia e a gente viu muitas escolas trabalhando com o ensino híbrido, e aí o que seria esse híbrido? Ensino híbrido não é educação à distância, é uma mescla, é uma combinação. É quando você faz uso, combina o ensino presencial com atividades que envolvem recursos online, né? Então, mediado por alguma tecnologia aí na educação. E aí, a inclusão digital e acessibilidade. Então, vai uma linha de direção da educação inclusiva, mas a gente precisa ter um cuidado aqui, que a tecnologia sozinha, ela não faz inclusão de nada. Isolada, ela não resolve nada. A questão da inclusão digital é quando a gente busca, diante das ferramentas e das tecnologias, garantir que todos os alunos, independente da deficiência, fazendo uso de tecnologias educacionais, possam ter acesso ao conhecimento ali que está sendo trabalhado no ambiente da escola, né? E aí a gente tem também o conceito de tecnologia assistiva. Aí a gente vem na linha de recursos e tecnológicos que auxiliam os alunos com necessidades especiais. A inclusão digital, gente, ela é muito mais do que uma tecnologia assistiva, né? Incluir a pessoa num contexto digital, eu costumo dar muito exemplo disso nas aulas. Eu falo assim, não é o fato de eu pegar um celular e lá entregar na mão do meu pai com a minha mãe que eu estou incluindo eles digitalmente. Não é, eles não sabem mexer, não é só dar acesso. E muitas vezes a gente confunde isso, né? Você vê os bancos, colocam aquele tanto de caixa eletrônico ali. Não adianta nada se as pessoas não sabem usar, né? Então, a inclusão digital é saber utilizar isso também, né? Muito mais do que ter acesso à tecnologia. E a tecnologia, a cultura digital já é a gente compreender o desenvolvimento dessas competências digitais, incluindo o uso crítico e ético das tecnologias. Aí é repensar o uso das inteligências artificiais, repensar o uso do celular na sala de aula. Tudo isso envolve esse conceito aí, esse contexto da cultura digital. E quando a gente fala de metodologias ativas envolvendo tecnologias, aí eu volto lá na fala da Samantha, né? Então a gente fala, pode passar para o próximo aí, eu volto lá na sala da Samantha, que aí a gente está falando de metodologias ativas, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de colocar o aluno como ator principal naquele processo de ensino-aprendizagem, como não mais passivo, e sim um agente ativo dentro do processo. A gente vai falar aí da questão da abordagem holística, quando a gente coloca ele diante das tecnologias aí, a possibilidade de interagir com o outro, de trabalhar com situações, problemas, de aprender com o colega, né? Então, todas as vezes que a gente fala de usar uma tecnologia, a gente acaba esbarrando nesses pontos que a Samantha e a Sheila trouxeram aqui. Então, o que a gente precisa ver nas questões que envolvem tecnologias no contexto da educação, a gente precisa pensar, primeiro lugar, a gente não pode perder de vista nunca. A tecnologia precisa ser vista sempre como um meio, e não como um fim nela mesma, porque ela sozinha, ela não inclui ninguém,
ela não resolve a questão da acessibilidade de ninguém, ela não faz com que os alunos trabalhem em grupo, ela precisa ser vista como um meio, e não como um fim nela mesma. Ela vai ajudar nessa ponte, mas vai depender muito do contexto. Então, a gente não diz se uma tecnologia é boa ou ruim, mas sim onde ela está inserida, qual é o contexto da inserção dessa tecnologia, que o uso está sendo feito dela, como ela foi planejada, olha o planejamento lá, né? Nesse trabalho docente todo aí, como ela foi planejada junto com o conteúdo, junto com o desenvolvimento dos conceitos procedimentais, atitudinais, como que isso tudo foi pensado no planejamento para inserir as tecnologias. Muitas vezes a gente pensa na tecnologia e às vezes, eu lembro da época que a gente tinha laboratório de informática nas escolas, né? E aí a sala de aula, o aluno ia para o laboratório para fazer aquele trabalho, para fazer aquela aula ali, e muitas vezes a gente perguntava para o professor, assim, por que você não vem com o aluno? Ele falou assim, me atrasa muito o conteúdo. A ideia de que a tecnologia era uma coisa à parte do conteúdo, né? Então, o que estava faltando aí? Estava faltando o planejamento, né? Estava faltando assim, o que eu vou fazer? Não é chegar lá e falar assim, não, a escola está exigindo muito que a gente use tecnologia. Então, você liga o Data Show e ao invés de escrever no quadro, você passa no Data Show. Que transposição didática que você fez aí, né? Você só parou de escrever no quadro, parou de sujar a mão de giz e está tendo um trabalho de fazer slide, né? Então, colocar o computador na sala de aula, colocar um data show em todas as salas de aula, essas coisas, não resolve nada se a gente não tiver uma mudança de postura docente, né? E aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala da questão do professor mediador, que a Samantha trouxe, que a Sheila trouxe enquanto identidade do professor, e aí é aquele que ele precisa pensar, hoje nós temos muito conteúdo, a gente tem muito recurso, a gente não dá conta de dominar mais tudo isso. O conteúdo está acessível, sim. A gente não diz que o conhecimento está acessível, né? O conteúdo, porque a gente precisa transformar esse conteúdo em conhecimento. Mas auxiliar o aluno a se enxergar dentro desse mar de informações faz parte do papel do professor mediador, né? Que está envolvido o tempo todo com essa questão das tecnologias. E aí, essa questão da visão crítica que foi pontuada. A gente não tem como falar de tecnologia sem resgatar a questão da visão crítica, sempre, né? E aí, o tempo e o espaço da sala de aula, eles foram modificados diante desse cenário de tecnologia. Então, a gente não tem mais aquele limite de sala de aula física dentro da escola e aquele tempo de 50 minutos, né? A aprendizagem, ela acontece fora desse ambiente, independente do aluno estar ali ou não. E aí, o que a tecnologia trouxe no contexto da didática e do planejamento do professor e de toda essa reflexão? A flexibilidade, né? Junto com a flexibilidade, o desafio que a Sheila colocou aí dentro do nosso processo de formação, né? A transformação das nossas práticas docentes, né? O quanto a nossa prática docente tem sido influenciada pelo uso das tecnologias. Flexibilidade, um aluno mais ativo, uma visão mais holística, né? A educação voltada para situações, problemas que façam sentido para o aluno, a informação disponível além da sala de aula, necessidade constante de formação continuada. Sheila colocou isso. A gente não se forma quando a gente sai da graduação. E qual que é a importância disso, da tecnologia, na formação docente, né? Na formação continuada, aprendizagem ao longo da vida, que tem sido tão discutido dentro da formação docente, né? E aí eu trago então aqui para vocês algumas questões que que eu identifiquei aí em algumas provas de concursos de ENAD que trazem um pouquinho dessa questão do uso de tecnologias. Mas vocês vão ver que a tecnologia, ela não está isolada nas questões. Ela vai estar sempre atrelada a um trabalho docente, a uma didática, a uma educação inclusiva. Então, vocês conseguem perceber aí a relação da tecnologia numa questão de interdisciplinaridade, né? De flexibilidade, de relação com essas diferentes áreas aí do conhecimento.
Então, aqui, esse tipo de questão, por exemplo, ainda no formato de múltiplas, respostas múltiplas ainda, né? Ela traz várias afirmativas, ela te dá um texto base, um texto de referência, para que em cima dele você faça a verificação das questões aí, se elas são verdadeiras ou falsas. Então, o que a gente vê nessa questão? Algumas coisas que são aqui destaque nessa questão. Vejam, ele traz, e aí na pergunta, né, na chave da chamada da questão, considerando os desafios colocados para o educador diante das exigências de novas práticas pedagógicas decorrente do avanço das tecnologias digitais, avalie. Então, ele está falando de prática pedagógica, está atrelando a tecnologia com a didática, com o planejamento, com a identidade docente, né, com a identidade desse professor. E aí, a gente pega aqui, vamos pensar nos distratores das questões, né? No que aqui, nesse caso aqui, não é uma resposta única, são múltiplas respostas, né? O distrator, ele vai vir lá ele está vindo aqui dentre as afirmativas para que eu tente identificar depois lá no gabarito, né? Mas aqui, as novas tecnologias estimulam. Então, vamos sempre ficar de olho nessas palavras, né? Olha, eu destaquei aqui em verde, estimulam, embaixo, dominam, né? É suficiente para a construção. Duvidem sempre dessas questões que tornam a educação tão simples assim, né? Domina o conteúdo. Hoje a gente não consegue dominar mais nada, gente, né? Olha o mundo de informações que a gente se vê todos os dias. A necessidade de enxergar o todo, né? De ter esse pensamento crítico, mas lembrar que a gente está num processo de formação contínua sempre. Então, as novas tecnologias estimulam a busca de mais informações. A afirmativa 2, o professor que não domina as tecnologias deve ser... Gente, ninguém domina. Primeiro, o que é dominar tecnologia hoje? Né? O que significa dominar isso? Então, aqui você já tem que duvidar dessas palavras que colocam a tecnologia como varinha mágica. Ela vai resolver todos os nossos problemas. Está longe disso. É a visão crítica, é o pensamento crítico de que não é a solução da educação, não é uma coisa isolada, não é um fator isolado, é um conjunto de variáveis, não é a tecnologia sozinha, né? Na afirmativa 3, ela traz que a utilização das tecnologias em ambientes online é suficiente para a construção do conhecimento. Se fosse assim, naquela época que a gente pôs computador nas escolas, a gente já não tinha problema nenhum mais com conhecimento, né? E a afirmativa 4, né? Uma das tarefas do professor é desenvolver novas... Então, uma das tarefas, não limitou a uma só, deixou aberto um leque, né? Então, desenvolver novas formas de ensinar e aprender, incentivando o olhar crítico do aluno. Então, aqui você percebe a questão das alternativas aí do meio, né? Que elas trazem palavras que desclassificam essas questões como possíveis respostas verdadeiras. Esse tipo de questão, ele traz aqui para a gente os conceitos de que a tecnologia ela não é o fim, ela é um meio, então ela sozinha, ela não domina nada, ela não resolve nada, e o professor como mediador, sem essa ideia de dominar, né? A próxima questão aí é uma questão de asserção-razão. Então vejam que também no formato do ENAD anterior, né, que não é o que vai ser utilizado agora, mas ela traz um texto de referência, ela traz um texto base aí sobre o uso das tecnologias, sobre esse novo ritmo aí da informação, pela Vani Kensky aí, e aí ela traz duas asserções. E esse tipo de asserção é aquele que você vai julgar se elas são verdadeiras ou falsas, e depois estabelecer a relação entre elas. Se elas se complementam, se elas se justificam, se elas se negam, né? De acordo com o que está sendo solicitado ali nas alternativas. Então, pode passar para a próxima, Samantha. Nesse caso aqui, ele faz referência na perspectiva do texto acima. Então, se você olhar lá no comando da questão,
na perspectiva do texto acima. Então, não é se você concorda ou não, é na perspectiva do texto acima. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o nosso julgamento nos influencia a avaliar de forma incoerente a questão. Né? Então, eu falo assim, não concordo com nada disso. Ok, mas nessa questão está pedindo na perspectiva do texto. Então, você tem que ter cuidado com o que está escrito ali no texto. O texto, ele não vem de enfeite, ele tem uma relação. Questões bem elaboradas, o texto não vem com uma ilustração somente, ele vem com uma relação direta para te auxiliar nas respostas ali, tá? Então, quando eu falo aqui, o avanço das tecnologias da comunicação, na microeletrônica, ele pode ser incorporado às tecnologias mais antigas no trabalho educativo, desde que compreendam as especificidades do ensino da própria tecnologia. Lá em cima, no corpo do texto, essas afirmações já são trazidas, né? Ele já vem aí com esse recorte, né? Ele já traz aí a questão do, lá em cima, ó, o primeiro destaque em verde, altera o conteúdo, o cotidiano das pessoas e se coloca em todos os espaços. Então, quando eu falo, ele também é possível dentro do contexto da educação, o contexto aqui, o texto apresentado, ele fala em todos os espaços, né? O segundo recorte em verde, ó, transforma a realidade da aula tradicional e dinamiza o espaço de ensino-aprendizagem. Então, de novo aqui, o que ele está trazendo? Possibilidades pedagógicas de aprendizagem, de interação entre outros autores no processo educativo, que é a afirmativa 2 aí, depois do porquê. Ele traz lá no finalzinho do texto de referência, né? Elas precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente, né? Então, as duas afirmações embaixo, quando eu falo assim, olha, o ensino mediado pelas tecnologias permite ampliar não somente as possibilidades pedagógicas de aprendizagem, mas também a interação entre os autores do processo. Isso está afirmado no texto ali em cima, né? Ele traz lá, ó, ele fala assim, a interação entre outras pessoas para garantir que a relação entre os pares aconteça. Então, as duas afirmações aqui são afirmações verdadeiras. Mas o que a questão pede para a gente? Pode passar, Samantha. É a relação entre elas. Além de serem verdadeiras ou falsas, qual que é a relação entre elas? Então, ambas são verdadeiras. Mas quando você pega a primeira e ele fala do avanço, se elas podem ser incorporadas, e embaixo ele fala do uso pedagógico, elas não se justificam, né? Elas são asserções verdadeiras, mas de forma isolada. Uma não está justificando a existência da outra aqui, né? Então, nesse tipo de questão, nós estamos falando de inclusão digital, de metodologias ativas, de professor mediador, né? É um tipo de questão que está envolvendo várias temáticas aqui. Na próxima questão aí, nós estamos falando, eu trouxe essa questão de uma prova de educação física, né? Então, veja, do conteúdo específico da formação de professores em educação física, e ela vem falando do fenômeno esportivo, de como que isso está sendo explorado hoje, as tecnologias que são utilizadas, aplicadas ao esporte. Então, aí nós estamos falando da tecnologia para o uso do professor na educação física, né? E aí é uma questão com resposta única. Veja que ela não tem asserção-razão, ela não tem múltiplas respostas, resposta única, ela está direta aqui. E aí, esse tipo de questão aqui, eu destaco alguns pontos aqui no próximo slide aí. Pode passar, Samantha. Ele traz aqui, por exemplo, olha, a tecnologia garante um apoio incondicional. De novo a palavra, ó, incondicional, independente, incontestável, domina o mundo, já eliminando a alternativa como verdadeira, né? A letra B, ó, a busca do aprimoramento da atividade humana é uma aspiração nobre e o uso da tecnologia garante essa conquista. Gente, ela não garante nada. Lembrar disso. A tecnologia sozinha não garante nada. Ela não resolve nada incondicionalmente, né? Então, essas palavras, a gente precisa ficar atento a ela nas questões aí. A letra C, ó, a engenharia genética deve ser utilizada para promover o desenvolvimento físico de atletas,
de alto rendimento, visando conquistas esportivas significativamente. Não ia ter atleta ruim mais se a engenharia genética resolvesse. Então, às vezes são trazidos alguns conceitos, você fala assim, nem sei o que é engenharia genética, né? Tudo bem, não faz diferença nessa questão. A gente não precisa saber o conceito de engenharia genética. A gente precisa tentar entender que não tem nada que sozinho promova o desenvolvimento físico de um atleta de alto rendimento e traga para ele conquistas significativas. Ninguém perderia a Olimpíada e medalha de ouro no mundo, gente. Então, não é uma engenharia sozinha, não é uma tecnologia sozinha, né? Lá embaixo, a letra E, reforça a igualdade. Ele está falando que usar a biotecnologia, então veja, traz umas palavras, né, que dá a ideia de modernidade, engenharia genética, biotecnologia, que te faz acreditar que aquilo é uma verdade. Não, engenharia genética, biotecnologia, isso sim vai reforçar a igualdade na competição. Gente, biotecnologia vai reforçar a igualdade na competição esportiva? Né? Vamos pensar na falta de lógica desse tipo de questão. Né? Então, a questão correta o gabarito nessa questão é a letra D, que fala a identificação de inovações tecnológicas que aceleram a evolução da ciência e do esporte é cada vez mais evidente. Então, não falou em nenhum momento que ela é regra, que está sempre, não foi incisivo ali, né? Mas cabem reflexões éticas sobre os seus impactos. Então, de novo, o pensamento crítico do uso da tecnologia, ela sozinha não garante nada. Então, vejam as questões aqui sendo relacionadas a esses principais pontos cernes da discussão da tecnologia. E aí, aí eu trago mais uma questão 4. Essa questão 4, ela foi de um edital da Secretaria da SEDUC de Minas Gerais, agora de 2023, e ela fala sobre tecnologias assistivas, né? Nesse caso aqui, trouxe uma situação problema, veja que a situação problema, pensando, eu não preciso saber o contexto, eu preciso saber aplicar isso no dia a dia. Então, essa pessoa aqui, ela reportou que ela tem uma deficiência, que ela está matriculada aqui em tal escola, e ela relatou que ela precisa de um determinado suporte, que isso é comercializado no mercado ali, que ela não consegue usar aqui o lápis e a caneta de mão. Então, esse tipo de questão, ele está trazendo uma questão de tecnologia assistiva. Então, ele está querendo que você reflita sobre isso. E aí, de novo, é uma questão de resposta única, né? Aí você, dentre as alternativas aqui, à luz da sistemática legal vigente, você fala assim, mas eu não sei da legislação vigente. Ok, a gente não sabe, eu não li legislação, não li nada, tá? Mas o que a gente precisa? É correto afirmar que esse aluno Y aqui, ele precisa se adaptar às deficiências, sendo que a escola deve aceitar as manifestações. A escola ela não tem que aceitar, é uma questão de inclusão, né? É um direito dele, né? Então, aqui não é questão, eu vou tentar me adaptar às deficiências desse aluno. Não é isso. A tecnologia não é para você adaptar o aluno ali. É inclusão, é lei, é direito garantido dele. As letras C e a letra D, elas trazem dois termos aqui. Direito objetivo e adaptação razoável. Quando a gente fala de direito, de legislação, ele não é subjetivo, né? E não é uma adaptação razoável também. Então, assim, faço se der, se não der, eu não faço. Claro que salvo o contexto todo, que a Sheila colocou aqui, que é uma questão assim, nem sempre a escola tem? Não tem, a gente sabe que a realidade não é exatamente a prática ali do dia a dia, mas é lei, né? Então, não é o aluno que tem que encontrar aquela solução. E aí, não é só a escola sozinha também, né? Tem toda a comunidade. Então, enquanto a comunidade não incluir esse aluno, não é uma tecnologia assistiva sozinha dentro de uma escola que vai resolver aquela situação, né? Então, o direito subjetivo, adaptação razoável, são termos que você precisa pegar assim, qual que é o adjetivo que está sendo trazido aqui? Direito subjetivo, adaptação razoável, né?
O aluno tem o direito, a escola precisa se adaptar. Né? Não é direito subjetivo, nada disso. Pode ir para a próxima, Samanta. E aí, nessa questão aqui que eu trago para vocês, de novo, direta, né? Uma questão da Prefeitura de Paulínia para professor de língua portuguesa no ano de 2021 aqui, e aí ele fala, quando a gente fala de tecnologias, em relação à prática pedagógica, todas são verdadeiras, exceto uma. Esse exceto, às vezes, derruba a gente também, né? A gente já tem visto aí muitas questões que já tem uma orientação para que esse exceto não seja utilizado aí, né? Como destaque, você trabalhar com aquilo que é o positivo e não com aquilo que é a exceção da questão, mas a gente ainda vê muita questão de concurso trabalhando com esse exceto aí, né? E aí, nesse caso, veja, quando eu falo de tecnologias, minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, como foi a questão da pandemia? A tecnologia serviu para isso, né? Criar comunidades de estudante, enganjando os alunos com interesses vocacionais afins, a tecnologia nos serve para isso, né? Diminuir distâncias sociais, possibilitando a relação entre os outros, a tecnologia serve para isso. Extrapolar a sala de aula, levar a aprendizagem para ambientes que maximizam aquela compreensão, né? Mas aí, a hora que você pega a letra B, expandir a aprendizagem formal, tornando mais eficiente o controle das tarefas. Então, você está formalizando de novo aquela aprendizagem formal, cadê o desenvolvimento integral, né? Cadê a relação com o outro, focando no controle da tarefa. Então, assim, a tecnologia não é para isso, quando a gente fala de tecnologia no contexto da educação. Aí a gente precisa pensar, uma coisa é o professor usar a tecnologia lá como ferramenta para o seu controle de notas e por aí vai. Não estou dizendo que isso não é utilizado. Isso é diferente de tecnologia na educação. Tecnologia enquanto ferramenta para o professor, no auxílio das suas atividades, ela é uma coisa. A tecnologia para o processo de ensino-aprendizagem é outra coisa, tá? E aí, nessa última questão que eu trago aí, secou a garganta aqui, gente. Traz uma tirinha aí, e aí nessa tirinha tá lá, a professora falando, Humberto, eu não tô vendo seu dever de casa aqui. Aí o Humberto fala, a senhora pode acessar o dever de casa dele no www.humberto.com.br, dever de casa. Então, sobre a utilização das tecnologias, na escola, a tirinha está problematizando o quê? De novo, foco na tirinha, tá? A necessidade de capacitação, o que eu destaquei em vermelho, gente, não está explícito na tirinha. Não tem como eu saber, por esse recorte da tirinha, se está faltando capacitação tecnológica para a professora, se está faltando investimento da escola em recursos de tecnologia, ou se ela está despreparada para usar tecnologia. Ela perguntou, cadê o teu dever? Ele falou, você está aqui no meu site, né? Então, essas três alternativas que estão aqui, elas são descartadas porque, por mais que você possa dizer, talvez falte capacitação tecnológica, talvez falte investimento, mas isso não está na tirinha que me permita tirar deduções a partir disso. Então, eu preciso me ater ao que traz a questão aqui, né? E aí, a questão dizer que o aluno desacatou, o aluno que usa a internet, eles desacatam, né, o desacato do aluno que usa a internet. Isso também não está claro nessa tirinha, né? E existe aqui também mesmo se a frase do aluno fosse de desacato, no caso, você fala, mas ele está com o pé em cima da carteira, não sei o que tem, mas mesmo que a frase em si fosse de desacato, aqui está uma generalização, o desacato dos alunos que usam a internet. Isso também não está descrito aqui nessa tirinha, né? A única coisa que a gente consegue comprovar nessa tirinha e afirmar que ela está problematizando é que existem transformações nas práticas pedagógicas e que a gente precisa pensar sobre isso, né? E aí,
essa é a última questão que eu trouxe aqui. Na verdade, ela fecha muito nessa linha de discussão. A nossa necessidade constante de refletir as nossas práticas pedagógicas diante de todo esse cenário que envolve didática, planejamento, inclusão, tecnologias, identidade docente, formação continuada, tecnologias, o tempo todo a gente trabalhar pensando na necessidade dessa reflexão das nossas práticas docentes. Eu dei uma ligadinha no turbo aqui para não demorar, tá, gente? E é realmente essa ideia, né, de fazer esse link todo, para que a gente repense as práticas, pense nas questões e consiga analisar cada distrator, cada questão, cada tipo de questão, com muita reflexão e seriedade, né? Queria só aproveitar para agradecer a Simone e a Sheila pela disponibilidade, parceria, presença de todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente espera ter contribuído aí para essas reflexões sobre os concursos, as provas, os ENADs, de um modo geral, com todo mundo aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Se vocês quiserem também falar alguma coisa, pessoal. Eu acho, na minha opinião, que foi muito boa a palestra, o jeito que vocês falaram, não só em questão do concurso, mas eu acho que o jeito de dar aula, o jeito da mudança que antigamente era e o jeito que a gente tem que adaptar as mudanças para poder conseguir, não é forçar o aluno, mas é trazer eles, eu acho que ao nosso alcance da fala, da linguagem, do conjunto todo, para poder auxiliar essas crianças em sala de aula, né? Com certeza, Suzimeire. Que a gente pense e reflita, continue sempre refletindo sobre as nossas práticas, né? E aí, falaram bastante aí nos comentários que as falas estão bastante críticas, mas as práticas ainda muito tradicionais. Mas estamos chegando aí nas salas de aula, né? Que façamos as diferenças também nas práticas. Né? Os professores são fundamentais aí para essas mudanças. Pessoal, só reforçando uma coisa assim, mais técnica, né? Pessoal que é aí da nossa EAD, que está preocupado com atividade de extensão, não será cobrado certificado, tá? Só para tranquilizar um pouco aí também, assistindo a aula ao vivo, ou gravada depois, respondendo o simulado lá dentro das salas de coordenação, a atividade de extensão acontece normalmente, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Até Obrigada, mais. Sheila. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, Simone, Samantha. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.